essa história importantíssima para a gente. E nós vamos trazer mais informação e análise que você não vê nos outros canais agora, né, Gabi? É isso aí, a gente vai trazer também. Conversamos muito sobre o Hugo Motta aqui, que assumiu a presidência da Câmara dos Deputados nesse final de semana. É um político super jovem da Paraíba, que é muito afeito às redes sociais. A gente mostrou até vídeos dele caminhando ali. A Elo acompanhou a entrevista dele para a Globo News. Na sequência, ele saiu conversando com jornalistas e tal, fazendo vídeo para a rede social. Acho que talvez a gente tenha aí talvez as imagens para colocar de novo, mas logo ele fez um vídeo, se apresentou, uma coisa meio linguagem de TikTok. TikToker total. E ele criou uma palavra, olha só como ele está atento às redes sociais, né? Ele disse que, ao invés de dar um Google, deveriam dar um Google, usando ali uma jogada com o nome dele. É porque tem uma equipe de comunicação por trás, é que nós vamos falar dela daqui a pouquinho, né? Isso, vamos assistir esse vídeo do Hugo Motta falando a respeito disso? Vamos lá. Você também foi no Google ver quem é o Motta? Olha, nada contra o Google, pode ir lá pesquisar. Mas como agora a gente vai se encontrar aqui nas redes todos os dias, então resolvi fazer o meu próprio buscador. Bem-vindos ao Google. Gracinha, né? Samara. O rapaz chegou cheio de graça. Não é Ave Maria, mas é cheio de graça. E é uma peça, viu, Rodrigo, Chico e todos que nos acompanham, foi a primeira peça de mídia da nova equipe de comunicação e marketing do Hugo Motta, que é formada por publicitários, o Chico Mendes, Moriel Paiva, com o apoio do jornalista Leandro Colom, que foi diretor da Folha em Brasília. Quem vai trazer bastidores dessa história, explicar para a gente, é o jornalista Luiz Costa Pinto, que já está aqui para conversar na nossa mesa redonda. Luiz, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Rodrigo, Chico, é um prazer estar com vocês aqui de novo no ICL. E se eu fosse o Anselmo Góes, nos bons tempos de Veja, Chico, diria que estou de pé para falar com vocês. Não sou, coloquei meu terno e gravata. Maravilha, Lula. Mas agora seria bom a gente... Não está nem à altura, né? Não estamos tão bem vestidos como o Luiz Costa Pinto. Mas, Lula, explica pra gente, por trás dessa gracinha do TikToker, de um presidente jovem da Câmara, tem uma história de comunicação aí meio mal contada, né? Tem uma equipe contratada de uma maneira meio torta. Explica pra gente o bastidor, quem é que está fazendo a comunicação do Hugo Motta e as ramificações que isso tem, inclusive com empresários importantes do país. Explicando aqui que Lula é o nome que chamamos, né? Costa Luiz Pinto. aqui, com esse Costa nossa audiência. Um dos maiores repórteres desse país. Para quem não lembra, eu, como sou mais velho, posso lembrar aqui, porque eu fui testemunha da história, o homem que revelou todos os podres da República de Alagoas, com a entrevista bombástica do Pedro Collor, que deu na queda... Se lembra, né? Na queda do Fernando Collor de Mello. Mas diga lá, Lula, o bastidor dessa história. Outras encarnações, há 33 anos. Mas importantíssimo, é bom lembrar para a juventude. Não, vamos lá. Bom, olha só, isso é uma grande confusão que não pode passar batido. Democracia tem ritmos e parlamento tem os seus caminhos. O parlamento, a Casa Legislativa, ela não é presidencialista, ela é, por definição, parlamentarista. É a composição do consenso possível, e se o consenso possível não for obtido pelo entendimento, ele é obtido pelo voto e produz derrotados e vitoriosos, então, aonde há uma diversidade de opinião. Quando alguém se elege, e por isso que há uma troca tão constante de poder dentro da casa, e quando há uma troca de poder, você não pode imprimir uma marca pessoal e personalista a uma gestão no parlamento. Isso é a tese, é a teoria, porque o Arthur Lira imprimiu. O Arthur Lira tratorou todos os ritos, todos os prazos, criou o sistema de votação dele, que ninguém sabia o que se estava votando, que ninguém sabia se a votação ia ser presencial ou virtual.
criou a votação mista, acabou com o interstício constitucional, que é a obrigação de que uma emenda constitucional, estava na Constituição de 88 e foi retirado por um procedimento do Arthur Lira, um atropelo, né, que você tinha que ter um intervalo de pelo menos uma semana entre os 2 turnos de votação de uma emenda constitucional. Foi uma zorra geral, né? E aí não pode um presidente da Câmara chegar e dizer que esse agora é o estilo de comunicação da casa, né? Ele vai ser assim, vai ser o que eu quiser dizer, né? Eu trouxe, então, a minha equipe, coloquei lá, essa equipe, esses publicitários que a Gabriela citou aqui o nome, né? Eles foram contratados pelo Progressistas, o partido do Hugo Mota, para fazer a campanha do Hugo Mota. Campanha que, se ele estava em campanha, ele derrotou alguém. E, nesse caso, ele derrotou pelo menos, né, 2 candidatos que ficaram quase até o fim. O Elmar Nascimento e o Antônio Brito. Além daqueles que se apresentaram na chapa, na mesa, no dia, na hora, né, disputando o voto com ele. Ele não pode agora transpor essa equipe de comunicação, que era uma equipe partidária, para que ela seja confundida com uma equipe que faz a comunicação do parlamento. Porque no parlamento você tem que ouvir todas as vozes. Você tem que ouvir as vontades do governo. Para deixar claro, quer dizer, o que você está falando, Chico Mendes, a gente falou aqui o nome dos publicitários, é o Chico Mendes, tem mais um outro, esqueci o nome aqui, enfim. Moriael Paiva e o Leandro Colom, que é um ex-repórter da Folha de São Paulo. Essa turma, então, principalmente os 2 primeiros, trabalhavam para o PP e agora eles estão contratados oficialmente pela Casa, pela Câmara. Foi uma contratação com licitação, sem licitação? Foi na base da canetada? Como é que é isso, Lula? Essa turma que está fazendo TikToker aí para o Hugo Mota. Eles tentaram ser contratados no dia seguinte à vitória do Hugo Mota, ou seja, já fazer migrar o contrato do Progressistas para a estrutura da Câmara, que não comporta esse tipo de contratação. A Câmara até teve, no passado, agência de comunicação, agência de publicidade, que depois o contrato foi desfeito, isso foi terminado, e toda a comunicação passou a ser coordenada pela estrutura pública, por funcionários de carreira que fizeram concurso e que estão lá. E quando você faz concurso, você se torna funcionário de Estado. Você não serve a uma ideia, você serve à ideia da instituição. E esse é o princípio democrático de uma casa política. Então, eles tentaram. Aí, no dia seguinte à vitória do Hugo Mota, para dar um improve no negócio próprio, aí falando de empreendedorismo, que vocês estavam falando um pouco antes, né, foi um empreendedorismo pessoal, eles venderam a ideia, né, de que era brilhante esse buscador Google, né, com o nome personalista do novo presidente da Câmara, como se fosse uma coisa bonitinha, se fosse uma coisa engraçada, e aí venderam a ideia desse grupo, agora mudando a comunicação para o painel da Folha, que deu, né, de forma risonha e franca, completamente acrítica, até porque o Leandro Colom já foi diretor da Folha de São Paulo, na sucursal de Brasília, então deu a nota como se fosse normal, tal, mas só que no dia seguinte, quando isso vem à tona com essa nota, aí eles vão e caem na real. Quer dizer, a gente não pode ser contratado aqui porque tem que ter licitação. Não tem previsão de que funcionários de carreira tenham que obedecer a quem não tem carreira. Isso é uma norma dentro do Congresso Nacional. Quando um deputado chega lá, eu já assisti esse tipo de diálogo, até porque eu já dei consultoria para presidentes da Câmara, mais de um, né? E já ouvi funcionários de carreira, né, dizerem para deputados, né, deputado, você está aqui por 4 anos, no mínimo, né, pode até se reeleger, mas eu estou pela vida toda, eu fui concursado. Né? Então dá uma enquadrada assim no ato, eu já vi
secretária da presidência da Câmara, uma gaúcha de carreira, sentar a mão na cara do Severino Cavalcante, que na época não era presidente da Câmara ainda, mas estava na mesa diretora da Câmara, porque ele foi fazer uma gracinha com ela, era uma gaúcha autona, ele baixinho, né? Aí ele fez uma gracinha desrespeitosa, ela levantou e sentou a mão na cara dele, por volta de 8 horas da noite, no gabinete da presidência da Câmara. Agora... Tá? Então, é assim... Não, Lula, eu só ia querer, voltando aqui para a história, então você tem 3 marqueteiros aí, um deles é o Leandro Colombo, que o Chico conhece, eu conheço, não sei se a Gabi conhece, foi um bom repórter de política e tal. Mas tem uma ramificação aí que aí também é estranha, que o Leandro Colombo é sócio da Camila Camargo, que é filha de um sujeito que pretende ser um novo magnata das comunicações no Brasil. Então a gente tem uma coisa estranha que é o Leandro Colombo fazendo a assessoria indireta lá para o TikToker, Hugo Motta, e ao mesmo tempo ele tem uma agência de comunicação com o João Camargo, que a gente tem o perfil do João Camargo aqui para mostrar quem é, do que nós estamos falando. Então, o João Camargo, ele é um dos donos da CNN Brasil hoje, sócio do Menin. Presidente executivo do Conselho da CNN Brasil. Isso. Esse é um dos cargos. Um dos cargos. Ele também é da Esfera Brasil, que é uma espécie de grupo de empresários lobistas, né? Sim. Ele é dono de rádio, da Disney, da Alfa, da 89, acabou de adquirir a rede Transamérica. Então é um sujeito poderoso, o Chico Sá conhece bem ele, porque ele vem de longe, né? A gente falou do Collor, eu conheço ele porque eu era repórter ali que acompanhava muito o PC Farias, e ele foi acusado, durante todo o escândalo do Collor Gate, de receber $800 mil via cheque fantasma do PC Farias, recebendo a conta dele do Banespa, quando ele era da assessoria da ex-ministra Zélia, chefe de gabinete da Zélia Cardoso de Mello. Acusado de ser um operador do PC Farias. Esse dinheiro teria... qual o objetivo desse dinheiro? Era um lobby em torno do aumento das passagens interestaduais, que quem cuidava disso era um tal de Rodanal, que é uma associação de empresários de ônibus. Houve realmente um aumento na época e esse dinheiro seria dessa história. Ele alegou que a grana era para a reforma da casa da ministra, da Zélia, e ele não tinha nada, a grana não era diretamente para ele. Mas ele vem dessa época aí. Ele vem dessa época. Ele vem, na verdade, do gabinete do Jânio Quadros. Rapaz. Perfeito. Ele com 22 anos, 23 anos. E vai parar no esquema PC. Faz o estágio no esquema PC Farias e hoje é esse empresário superpoderoso. Não, e esse grupo Esfera, só para dar o contexto aqui, já devolvo para o Luiz Costa Pinto. Esse grupo Esfera que ele criou é uma tentativa de ser o novo lead. Lembra do Dória? Quem nos acompanha, o Dória tem aquele grupo que ele faz reuniões, parecido, a mesma tem a pretensão de ser. Então ele é um sujeito que está se tornando poderoso nas comunicações no Brasil. Lula, dá para dizer, Luiz Costa Pinto, que ele está colocando um pezinho também ali próximo do Hugo Motta, indiretamente, porque a filha dele é sócia do Leandro Colombo? Como é que é isso, Lula? Olha, total. E aí você tem uma palavra que eu quero pensar no que você falou antes: lobby. Tá? Esse é o motor da comunicação em Brasília. Tá? Neste momento, esses tempos estranhos que a gente está vivendo, em que o velho, né, a mídia tradicional já acabou, mas o novo, né, ainda não nasceu, ainda não floresceu. Nasceu, já nasceu, somos nós aqui. Né? Essa mídia nativa digital, né, que interdita, que entra no debate, mas é lobby. Né? E aí tem mais 2 casos. Né? A Camila Camargo, a sócia do Leandro Collor, que é assessor do novo presidente da Câmara, que aí está com a pauta na mão, a pauta legislativa na mão. A Camila Camargo é também esposa, tá, do Bruno Dantas, ministro do TCU. Rapaz, tá, que foi presidente do TCU. Tá tudo junto aí. Bruno Dantas, personagem que esteve em
todos os seminários organizados pela Esfera Brasil, né, que foi presidente do TCU até o fim do ano passado. Né? Bruno Dantas, que se colocou como candidato à vaga no Supremo, né, da Rosa Weber, e foi derrotado pela candidatura do Flávio Dino. Né? Mas e qual é a questão do lobby? Veja bem, o João Camargo, além de ter esse grupo de lobby, né, que é o Esfera, ele tem essa força da mídia, que é a CNN, para onde ele leva os parlamentares, os ministros, para dar entrevistas. Ele está sempre na antessala do Palácio do Planalto, está fazendo a cobertura do judiciário, cria essas interlocuções, e aí os canais imbricam. Mas tem os interesses privados dele, né? Mas ele não é o único nessa questão. Né? O próprio Dória, né, que voltou depois do fiasco político que foi, né, a passagem dele pela política, volta para tentar reconstruir o Grupo LIDE. E aí fazer parcerias com grupos de comunicação. Hoje, todo o seminário do LIDE é transmitido pelo Estadão, está lá ao vivo no Estadão, em alguns momentos no Globo, em alguns momentos em outros portais, mesmo até da mídia tradicional, da mídia nativa, digital. Né? É uma forma de comprar. Vamos ser grandes, vamos fazer eventos juntos, né? E para quê? Para estar próximos da pauta. E tem um outro grupo, né, que está crescendo agora sob o guarda-chuva financeiro do BTG, que é o grupo do Migalhas, que é um site que nasce como um site da área jurídica, mas que no fim do ano passado comprou o Congresso em Foco. Nasce na área jurídica e tem uma grande capilaridade nos tribunais. E aí comprou o Congresso em Foco, que é o mais acessado site de notícia de política dentro do Congresso, né, que está no guarda-chuva do UOL. Aí hoje o Migalhas tem, então, o discurso político e o discurso legislativo, né, com uma penetração enorme, dono de um prêmio, né, o Prêmio Congresso em Foco, que foi criado na gestão passada, é o prêmio mais cobiçado pelos parlamentares brasileiros. Né? É o prêmio assim, de quem foi o melhor deputado, o melhor senador, né, o melhor líder do ano. Cada ano, essa premiação é distribuída no fim do ano, e há uma disputa entre os parlamentares por ele. Então, e por que eles fazem isso? Porque aí abre-se a porta para os interesses privados também, interesses corporativos, para se criar agendas legislativas, agendas no judiciário, agendas que levem a decisões do judiciário que anulem julgamentos que são contra determinadas empresas. Né? Então, é disso que a gente está falando. E aí, claro, né, que estar próximo próximo do presidente da Câmara e dentro da pauta de cobertura do Congresso faz uma diferença brutal. Sim. Isso tem que ser contido. Lula, até o final do ano passado, eu acho importante para a gente dar a dimensão para as pessoas do que é o Grupo Esfera, assim como o LIDE faz isso também, eles tiveram um fórum internacional em outubro do ano passado que estavam senadores, ministros do Supremo, foi na Itália, tinham pelo menos 9 autoridades, e aí eu vou destacar algumas aqui só para a gente ter uma ideia. Tá? O Grupo Esfera do João Camargo. Do João Camargo, exatamente, empresário João Camargo. O presidente do Senado estava lá, Rodrigo Pacheco, o Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, também estava lá. Eles também, ele citou aqui, né, o Lula, o Bruno Dantas, o presidente do Tribunal de Contas da União, também marido da Camila Camargo, filha do João Camargo, os dois estavam lá. Então, tudo isso, eles foram até no Vaticano, visitaram o Vaticano e tudo, mas tinha uma série ali de personalidades do mundo jurídico, político também, senador, ministro do STF, estava tudo na Itália no final do ano passado. Então... Não, é importante você dar essa amarrada, Gabi. Então, só para a gente deixar claro para quem nos ouviu, é um emaranhado de nomes, mas é importante, fiquemos de olho. João Camargo, um homem que vem lá, que o Chico Sá cobriu lá na época do PC Farias, veio lá dentro do PC Farias, é hoje um magnata, principalmente na área de rádios,
acabou de comprar a rede Transamérica, Sim. que é fortíssima no Brasil inteiro. Começa a formar Um grupo pequeno império de poderoso, comunicação. né? Ele é sócio da CNN, dono de rádio, dono de agência de comunicação através da filha e está com um pezinho, indiretamente, eu não sei se diretamente, indiretamente, dentro da Câmara dos Deputados, porque o Leandro Colom, que é sócio da filha dele, está lá como assessor. Então a gente não sabe se o próprio está lá, né? Se o João Camargo está lá. Você acha que dá para dizer, só para concluir, Lula, porque a gente está com o nosso tempo esgotado, dá para dizer o João Camargo está lá dentro da assessoria do Hugo Mota ou aí já é uma conclusão um pouco demasiada? E vou pedir para responder bem rapidinho, Lula. Desculpa, só porque é necessidade. Ele pode estar a 2 cliques de WhatsApp para pedir o que ele quiser, entendeu? E para ter a resposta quando ele quiser. Né? Assim como ele, todos os que estão fazendo essa trajetória de manipulação da agenda, da pauta, por meio de assessorias, onde as coisas se misturam e ninguém controla, ninguém regula. Né? Aí a gente vai voltar, veja bem, sabe quem é o autor, quem foi o autor do projeto que tramita até hoje no Congresso de regulamentação do lobby? Foi o Marco Maciel, quando era deputado. Meu Deus, até né? hoje não saiu isso. O Marco Maciel, quando era deputado. Esse projeto não foi aprovado até hoje. Né? A gente precisa disso para tornar profissional e transparente essa janela. Perfeito. Muito bom. Quero muito agradecer aqui, um prazer ter você junto com a gente, ainda mais para a gente entender. Esse emaranhado. É uma aula de como funciona o poder, né? Bastidora no Brasil. Não é uma simples assessoria de imprensa. É alguém que pode botar o dedo lá na pauta dos próximos 15 dias do Congresso. É isso aí. Bom. Obrigada, Lula. Tá, né? Exato. Obrigado a vocês. Olha, Valeu. muito obrigado, foi um prazer. Valeu. Boa noite, querido. Até uma próxima. A gente, nesse